Espaço Empreender. A voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender. Aqui, na Tirol FM. Bom dia, muito bom dia, ouvintes. Iniciando por aqui o nosso Espaço Empreender deste final de semana. Hoje conversaremos com Rony Volney Fenster Seifer. Ele é proprietário da Lojas Rony aqui em Teutônia. Não esquecendo que o nosso Espaço Empreender é um tempinho destinado a todas essas pessoas que fazem a diferença aqui na nossa região. Bom dia, Rony, tudo bem? Bom dia, tudo bem os ouvintes? Rony, pra gente começar o nosso bate-papo de hoje, conta pra gente de onde você é natural. Olha, eu nasci no interior, na Geralda, mas vim de muda a Teutônia com 4 anos. E a partir daí só moro aqui em Teutônia. Sempre no município, então sempre pertinho aqui na nossa região. Rony, pra gente contar um pouquinho sobre a história da sua família. Qual era a profissão dos seus pais lá na infância, no comecinho da vida? Minha mãe sempre foi de casa, agricultora, o meu pai também. Depois trabalhou um tempo fora e prestava serviços à prefeitura mais tarde para levar pessoas a Porto Alegre. Muito conhecido o seu Helmut. Então, primeiro começou na parte da agricultura, depois foi funcionária pública também. Rony, e você iniciou os seus estudos, a gente comenta por aqui que a nossa vida profissional começa na escola, né? Ali a gente vai tendo um pouquinho de conhecimento. Conta pra gente onde foi que você iniciou os seus estudos lá na infância, desde o primário até terminar o 2º grau, que era antigamente. Eu estudei sempre no Colégio Gomes Freire. Estudei no Colégio Velho, que hoje é Tancredo. E depois a gente foi de muda pro Colégio Gomes aqui em cima, no espaço que ele está hoje. Tinha só 2 salas. E nós mesmos tivemos que levar as cadeiras, as mesas. Mas foi legal, foi muito bom. E hoje o colégio está bem grande, né? Tá um nome bem bom aqui na região. Com certeza, cresceu muito. Não sei se você recorda mais ou menos em que ano que foi essa mudança que fez o Colégio Gomes Freire, que vocês contribuíram. Isso deve ter sido em 87. Não foi em 87. Eu estava na 7ª série. Não recordo, mas era na 7ª série, né? Na 7ª série. Que legal, né, Rony? E Rony, depois de terminado o 2º grau, não sei se você já estava exercendo, já estava trabalhando antes de terminar a escola ou se começou só depois de terminar os estudos? Eu já trabalhei muito cedo. Sempre brinco com as pessoas que me perguntam, todas as profissões que tem eiro atrás, eu já fui jardineiro, já fui leiteiro, já fui funileiro. Até servente de pedreiro. Mas trabalhei sempre cedo, desde os 12 anos eu trabalhei, e trabalhava e estudava, até parei 2 anos de estudar, que não tinha colégio grátis de noite. Depois fui estudar em Canabarro, na Cenecista, até completar o 2º grau, né? Mas já trabalhava, sempre estudava e trabalhava. Antigamente era diferente de hoje em dia, né? Muitas vezes a gente tinha que... as pessoas, né, que estudavam também precisavam contribuir no sustento da casa, né? Não era só os pais que eram responsáveis. E Rony, então começou aos 12 anos, né? Você disse a trabalhar. Qual foi o primeiro emprego? Jardineiro, cortava grama. Depois entregava jornal, já era jornaleiro também, esqueci de falar antes. Mas com carteira assinada só com 14 anos poderia começar a trabalhar. Então, o meu primeiro emprego, meu pai me arrumou um lugar na prefeitura, onde eu fui jardineiro, né? Precisava cortar grama e depois trabalhei de gari, varerua, recolher lixo, com 14 anos. Então, a vida não foi fácil lá no início e a gente dá a volta. Com certeza.
Com certeza, o esforço, ele nos retribui, né? O esforço nos retribui mais tarde. Rony, então foi crescendo, começou ali trabalhando como jardineiro, com carteira assinada, né, como jardineiro, depois como gari. E como foi crescendo, como foi subindo? Quais as outras profissões depois que iniciou a sua vida profissional com carteira assinada? Trabalhamos esse período na prefeitura, e eu saí da prefeitura, fui trabalhar numa funilaria Lagemann, fazer uma propaganda aí. E ao mesmo tempo eu fiquei, eu acho que 3 anos lá. Saí, fui trabalhar na Calçados Blip. E aí surgiu o convite para eu trabalhar numa loja de colchões, que era do seu Aldo Freuner. E eu fui indicado pelo Jacó Clos, que é o meu segundo pai aí, vamos supor, que deu esse meu nome aí a esse patrão aí, que então me contratou para trabalhar na loja de colchões, que na época era a Casa dos Colchões. E o que você fazia na Casa dos Colchões? Lá eu era tudo, era uma loja pequena, por exemplo, eu vendia, eu cobrava, eu entregava, era como se eu fosse o dono. Era gerente, vendedor, quase proprietário, né? Até achavam que eu era o dono. E na verdade eu não era. Eu trabalhei por 4 anos na Casa dos Colchões aí, né? Então esse foi o primeiro contato com uma loja, né? Vendendo, fazendo todo esse trabalho burocrático. E como foi, Rony? Como foi essa experiência um pouquinho diferente das outras profissões que você já havia exercido? Como eu vou te contar? Tu sabe que a gente faz muitas travessuras quando a gente é pequeno, né? Sim. Então, quando foi aberto a loja e eu tive que receber vários clientes que vieram lá, muitos desses eram aqueles às quais eu praticava as travessuras. Então não foi assim, foi legal até de uma certa parte, né? Porque é uma fase que a gente passa. Mas bem no início eu estranhava, porque eu não tinha para onde fugir. E quando a gente faz travessuras, a gente foge, né? É verdade. Então a gente tem que enfrentar o que vem. Foi muito legal e uma fase boa da vida também. As pessoas entendem, né? A gente tem aquela fase de travesso e criança, né? É normal. E Rony, agora vamos partir para a parte da Lojas Rony. Como foi que iniciou essa ideia de abrir um empreendimento, de abrir uma loja, de ser o proprietário, né? Gerenciar tudo, administrar tudo. Como foi que surgiu essa ideia? A loja Casa dos Colchões, ela fechou. Teve um problema fiscal aí. E eu só sabia vender colchões na época, né? Como eu era praticamente o dono, ou as pessoas achavam que eu era o dono, era só abrir uma firma e começar a vender. Mesmo sem dinheiro, a gente começou a colocar 12 colchões à venda num espaço muito próximo de onde é que nós tínhamos a Casa dos Colchões. E o nome era Central dos Colchões. Central dos Colchões. Então foi assim que iniciou essa parte de empreendedorismo, né, Rony? E como foi que foi avançando esse negócio? Como foi que você dali viu que daria certo e decidiu, não, vou abrir um negócio um pouco maior? A loja era pequena e ao mesmo tempo só eu trabalhava nela. Mas sem dinheiro. Então eu tive que arrumar um outro emprego à noite. Eu fui trabalhar na Rádio Germânia, do horário das 6 à meia-noite, para ter algum respaldo financeiro para continuar tocando a nossa loja. Tive muito apoio da minha esposa Solange, que fazia o intermeio, levava comida. Nós já tínhamos a Samanta, filhotinha nossa, que precisava ser levada, buscada e ser cuidada também. Ao longo do tempo que passava, 1 ano, 2 anos, a gente viu que só colchões, a gente chegava no mesmo faturamento todo mês, né? E a gente queria alguma coisa a mais, crescer. Todo mundo acho que quer crescer. Então a gente foi colocando mais itens, tipo dormitórios, tudo que combinava com o colchão a gente colocava, roupa de cama, edredom.
travesseiros e pegou essa ideia. Foi indo bem legal. Então foi assim que começou a crescer o empreendimento, né? E Rony, como foi que você então decidiu aumentar, expandir? Não, agora vou mudar um pouquinho dessa parte de colchões, dormitórios, né? O que combinava ali com colchões. Como foi que você decidiu abrir uma loja? Não, vou vender móveis, vou mobiliar a casa das pessoas. Na verdade, as oportunidades elas vão surgindo, né? Então, a gente ganha visita de vários vendedores, os quais vendiam dormitórios e começavam a oferecer cozinhas. E eu notei que eu tenho assim um tino para venda. Não sei o que tem em mim, mas a gente conseguiu introduzir aos pouquinhos, num lugar pequeno, cozinhas, salas de janta, estofados. E só que o lugar começou a ser muito pequeno. Mas a gente ficou 10 anos na rua 3 de outubro, numa lojinha pequena, que era uma casa, que dava bastante trabalho para a gente levar todo dia as coisas para a rua, depois levar tudo para dentro de novo. 2, 3 pessoas enchiam a loja, de tão pequena que ela era. Mas a gente conseguiu mais tarde ir para um espaço maior. E aí o sonho começou a se concretizar, mas levou 10 anos. 10 anos, isso, desde que fechou a Casa do Colchões e que você abriu o seu empreendimento ali, isso levou 10 anos até decidir abrir a Lojas Rony? Não. Não? Foi antes ainda? Isso, assim que fechou a Casa dos Colchões, a gente abriu a Central dos Colchões. Mas para a gente chegar aí a uma peça grande, levou 10 anos. Porque leva um certo tempo até as coisas... E para o pessoal acreditar na gente também. A gente era pequeno, então todo mundo quer favorecer os grandes e não os pequenos. E às vezes conhecer também, né? E aí teve uma moça chamada Helena, que chegou um dia, eu trabalhava numa outra rádio, e ela disse assim, mas vem cá, todo mundo te conhece por Rony. Por que você tem o nome Central dos Colchões? Já que você trabalha com colchões, com cozinhas, com dormitórios, com outras coisas, por que você não põe o nome Loja Rony? Ah, não sei, né? E ela criou um logo e a partir daí o nome fantasia passou a ser Loja Rony. Que realmente quando se pedia, onde é que você comprou o seu colchão? O pessoal dizia, comprei lá no Rony. Ninguém dizia na Central dos Colchões. E aí pegou o nome esse aí, Loja Rony. Que legal, né, Rony? Era conhecida, aproveitou. Que bacana. Como surgem pessoas que colocam ideias bacanas na nossa mente, né? Como às vezes surgem pessoas para mudar a nossa vida. E, Rony, mais ou menos em que época foi que foi essa mudança de nome ali de Central dos Colchões para Lojas Rony? Em 1993, eu abri a Central dos Colchões, né? Que na verdade é só o nome fantasia. E levou, acho que uns 3 anos depois, que não recordo bem direitinho, que a gente mudou o nome para Lojas Rony. Entre aspas, acho que ninguém assim notou no nome, mas no atendimento ficou tudo igual, né? Então nesse período aí eu já tinha o apoio da minha esposa, também dentro da loja. Ela trabalhava na Rioli Noivas na época e estava nos ajudando na loja também. Então sempre teve participação muito assim grande dela também, não só minha, né? E nessa época de início da Lojas Rony, como era a demanda de funcionários? Era um trabalho você ali, juntamente com a sua esposa, ou já havia contratado mais alguns funcionários para ajudar na loja? Bem, no início era só eu, depois foi a minha esposa, depois eu contratei um rapaz para me ajudar a fazer entregas e assim a gente foi, à medida que as vendas iam crescendo, a gente ia contratando mais pessoas, mas normalmente era eu buscando mercadoria, eu buscando, fazendo as montagens, fazendo entrega
e colocando a minha esposa e mais uma pessoa para ajudar ela nas vendas também, né? Então, à medida que aumentava, por exemplo, as vendas, a gente era obrigado a colocar mais pessoas. Tanto é que hoje a gente tem, eu acho que oito colaboradores, e colaboradores que já estão há bastante tempo, tem 16 anos, tem 14 anos, assim, bem experientes, né? Já é uma família, né? Depois de tanto tempo a gente conhece muito bem as pessoas, né, Rony? Sim, são meus filhos grandes, né? E Rony, você disse que iniciou então lá na Central dos Colchões, né? Uma loja pequena aqui na 3 de outubro, né? Você havia comentado com a gente. E quando foi que a Lojas Rony partiu para esse endereço que ela tem atualmente? Primeiro ela saiu da 3 de outubro e foi aqui na esquina da rádio, no outro lado, aqui onde é que tem a farmácia São João. Sim, sim. Eu fiquei 10 anos na 3 de outubro lá embaixo, onde é que é a Loja Prata. Agora não tem mais aquele prédiozinho lá, tem um prédio outro. Aí desses 10 anos eu fiquei 5 anos aqui, onde é que é a farmácia São João, hoje. E depois eu fui então de muda ao endereço atual lá embaixo na Arthur Pils, na entrada do bairro. Lá eu já devo estar há 11 anos, não me recordo assim bem certinho, num espaço bem grande. Tudo que eu queria a gente conseguiu, mas olha o tempo que levou, né? Então, muito trabalho. Dá trabalho e tem essas coisas que oscilam bastante, né? São algumas vendas sobem, umas vendas caem, algumas dificuldades surgem e a gente tem que enfrentar todas elas, né? Para chegar até onde é que a gente quer chegar e nunca desistir, né? Com certeza, Rony. E hoje, vamos comentar um pouquinho sobre a Lojas Rony hoje, né? Localizado na Arthur Pils, aqui no bairro Languiru, um espaço bem amplo, né? Muito bem localizado. Rony, hoje a loja conta com quantos funcionários? Hoje ela tem 7 funcionários, tem a equipe própria de montagem, é o diferencial, por exemplo, de todas as outras lojas, porque a maioria terceiriza e a gente ainda mantém, por exemplo, a frota própria, a montagem própria, né? Nada de assim urgência, pressa para ser feito, tudo com uma boa calma para ser feito bem certinho, né? E Rony, você que já está há tanto tempo nesse mercado, né, com certeza já tem um conhecimento a mais nessa área. Como você vê a mudança de antigamente, né, desde lá do início na Central do Colchões, depois passou para Lojas Rony? Como você vê a mudança hoje em dia na demanda, na procura, né, das pessoas por esses produtos para mobiliar a sua casa e também essa mudança de mercado, né? Cada vez surgem mais lojas aqui no nosso município. Eu acho que antigamente não havia tanta concorrência, né? Antigamente era menos público, poucas lojas, né? Agora a gente tem mais população e tem mais lojas. Mas antigamente muitas pessoas iam à Estrela e Lajeado comprar. Hoje é muito pouco essa procura a outro centro, porque a gente está bem servido de lojas aqui na nossa região, né? E a gente se sobressai em cima de todas as outras, vamos supor, que a gente vende um produto diferenciado, né? A gente trabalha com colchões que você não encontra nas outras lojas, são colchões diferenciados, pré-testados, entre aspas, são escolhidos à mão para colocar na loja, para não dar problema para o nosso cliente, né? E na linha de móveis, por exemplo, a gente tem a linha dos projetados, vende os produtos prontos também, mas tem a linha projetada e a linha sob medida, que muitos ainda acham que qualquer loja faz sob medida, né? E então a loja coloca, as outras lojas colocam um modulado, como se fosse sob medida. Então é um módulo do lado do outro, né? E nós não, agora a gente já tem uma outra linha que faz um móvel inteiro, sob medida. Queres um balcão de 2 metros, é um balcão só de 2 metros, por exemplo, né? Não módulos emendados, né? Então a gente se sobressai em cima disso.
um diferencial a mais, né, na loja. Além também de você ter todo esse conhecimento, né, eu tenho certeza que na parte dos colchões, com certeza os nossos ouvintes que chegarem na Lojas Roni estarão muito bem servidos, porque tens experiência, né, Roni? O nosso tempo de hoje, Roni, está esgotado, infelizmente a gente vai conversando e não cuida muito tempo, quando a gente vê já passou. Mas eu quero agradecer muito pela sua presença aqui nos nossos estúdios, foi muito bom esse nosso bate-papo de hoje e espero recebê-lo aqui mais vezes pra gente conversar um pouco mais, contar um pouco mais da sua história e um pouco mais também da história da Lojas Roni, que está crescendo ainda mais. Muito obrigado pela sua presença. Então, conversamos com Roni Volney Fensterseifer, ele é proprietário da Lojas Roni, aqui em Teutônia. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo Espaço Empreender. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.